Boa tarde a todos, a todas. Que a paz do Senhor Jesus possa alcançar em nós a boa vontade, o interesse, né? Para que a gente possa sair daqui não só com as reflexões que a gente traz, mas também com bem-estar, a harmonia, a serenidade e o equilíbrio. Para que a gente possa iniciar a partir de amanhã uma nova semana, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, que me foi feito para estar aqui nessa tarde de hoje, para esse bate-papo. Às vezes a gente fala assim, seminário, parece algo muito oficial, muito sério, no sentido de que ninguém pode falar nada, mas vocês podem perguntar, tá? Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou ficar à vontade para não responder, se eu não souber a resposta, pode ter certeza, né? A gente não sabe tudo. Mas vocês fiquem à vontade, se quiser deixar a pergunta para o final também, não tem problema. A gente fica aqui batendo papo. E quando me foi feito o convite, e me foi dada a liberdade para eu escolher o tema. E eu escolhi aquele tema que hoje na minha vida faz parte constante. Eu até algum tempo atrás eu conhecia só a doutrina espírita. Eu não conhecia o Evangelho. Conhecia como a maioria de nós conhece, né? Na superficialidade. Conhecia um pouco sobre Jesus, uma frase ou outra, mas não tinha ainda experimentado beber dessa fonte. E aí eu percebi que nós temos aqui dois remédios, dois medicamentos. E esses medicamentos são igual a homeopatia. A gente tem que tomar os dois juntos e a longo prazo. Porque as nossas doenças não têm cura repentina, não tem milagre. Eu não vou me curar de todos os meus defeitos de uma hora para outra. Por isso é que a misericórdia do Pai me oferece várias encarnações. E esse remédio eu tenho que continuar tomando. E esses dois temas, eles em alguns momentos eles se tocam. Evangelho e Espiritismo andam bem perto um do outro. Às vezes se abraçam e às vezes se entrelaçam. Parece que foi tudo combinado no mundo espiritual, né? Porque a gente precisaria da doutrina espírita para poder compreender o Evangelho. E a gente precisa do Evangelho para poder sentir Jesus. Então são coisas que se encontram e que se cruzam. A gente vai fazer uma abordagem aqui mais ampla, porque muitos de nós não sabe ou não tem conhecimento profundo do que vem a ser uma Bíblia. É muito curioso isso no meio espírita, porque muitos espíritas acham que a gente não precisa de ter uma Bíblia em casa. Quando nós fundamos lá no Garcia o nosso grupo de estudos do Novo Testamento, foi muito interessante, porque a gente começou a divulgar na casa que a gente iria fazer um grupo onde nós iríamos estudar o Novo Testamento, que essa era a proposta. E aí a gente avisou para todo mundo, colocamos cartazes lá, e uma companheira de longos anos de doutrina espírita, mais de 30 anos de Garcia, né, que ela frequentava a casa, ela me abordou um dia e perguntou: André, vocês vão estudar o Novo Testamento? Eu falei: vamos. E qual o texto básico que vocês vão usar? Qual livro? Ela pensou que eu fosse responder um livro de Emmanuel, um livro de Bezerra de Menezes, né? Eu falei: nós vamos estudar a Bíblia. O nosso ponto de referência vai ser a Bíblia. Eu ia até trazer uma Bíblia que hoje esqueci. Aí ela virou para mim e falou assim: então vocês vão virar evangélicos? 30 anos de doutrina espírita. Eu falei assim: não, eu não vou virar evangélico porque eu já sou. A partir do momento que eu abracei o Evangelho do Cristo, eu sou um evangélico. Porque há aquele termo pejorativo, né? Evangelho é aquele senhorzinho que anda com a Bíblia debaixo do braço e tal e tal. E eu hoje ando com a Bíblia debaixo do braço quando eu vou para o grupo de estudo.
Já falei que qualquer dia um protestante vai passar perto de mim, ô irmão, aleluia, eu não sei o que eu vou responder para ele, mas tudo bem. Porque a minha mulher falou que eu fico igualzinho pastor. E eu vou com a Bíblia debaixo do braço, né? Então a gente percebe que no movimento espírita há esse retardo, vamos dizer assim, no tempo, porque já passou da hora de nós conhecermos Jesus de uma forma mais profunda. Eu li ali, achei muito interessante aquilo ali, o Evangelho é a luz na alma. Estude e viva. Você não consegue viver Jesus se você não estuda, se você não o conhece. A maioria das pessoas, eu converso com pessoas de outras religiões, quando você fala em Jesus, ela se lembra automaticamente do nascimento do Cristo na manjedoura e da sua morte na cruz. E ainda fala que ele morreu para salvar os nossos pecados. Falhou na missão. Porque o mundo nunca teve sem pecado. Nunca teve sem pecado. Então, eu costumo falar que é um sanduíche, né? É um pedaço de pão aqui, um pedaço de pão aqui, é o que todo mundo come, deixa a parte principal, que é o recheio, para trás. Então a gente precisa ter essa noção da necessidade de lermos o Evangelho e de estudarmos. Por que eu digo estudar? Porque não é fácil entender. Não é fácil. É muito complexo. Um estudo bíblico, ele se torna complexo porque são estudos que foram escritos há não sei quantos anos atrás, 4.000, 5.000 anos atrás, onde os conceitos eram todos diferentes de hoje, onde uma série de coisas aconteceu. Então a gente tem que ter um grupo para fazer isso. Eu tenho feito essa propaganda, que inclusive é uma das bandeiras da AME, da Aliança Municipal Espírita, lá em Juiz de Fora. É levar o estudo do Evangelho nas casas espíritas. Eu garanto para vocês vão ficar surpresos com o que vão ver. Porque eu me surpreendi quando eu comecei com esse grupo de estudo. Eu aprendi coisas e vi coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Então por isso é que eu trouxe esse texto. A gente não pode deixar separar Evangelho de doutrina espírita, porque eles estão muito próximos. Bom, vamos seguir então. É para lá. Isso. Então está aí a Bíblia. Vou apresentar para vocês. É um livro grosso, desanima a gente. Desse tamanho assim, né? E ele é desafiador. A gente começa a ler ali no comecinho e já começa a desanimar. Mas eu falo para vocês, eu garanto para vocês, deixa um pouco para trás esse início e vai direto para buscar Jesus. Porque automaticamente, ao se estudar o Cristo, lá nos Evangelhos, lá para frente, você vai ser remetido ao Antigo Testamento, aos Salmos, porque eles são interligados, né? E eu já aviso, quem tiver interesse em começar esse estudo, compre a Bíblia de Jerusalém, porque ela faz essa ligação toda hora. Você lê uma frase dita por Jesus, tem um númerozinho do lado que te fala, isso está lá em Salmos. Você vai lá em Salmos e corre para você entender. Eu vou dar um exemplo depois disso aqui. Então essa é a Bíblia, um livro antigo, não é o mais antigo, mas é um dos mais antigos. Mas todo mundo acha que a Bíblia é aquele livro que a gente lê, a gente tem ele na mão, dessa grossura. Mas na verdade, no início a Bíblia ela era pequena, ela era fina. O que se considerava a Bíblia naquela época eram os 4, 5 livros de Moisés, que era chamada Torá, né? Que era a Bíblia do judeu, né? Ou Lei de Moisés, ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que estão ali na Bíblia, né? Gênesis, onde Moisés, de uma forma alegórica, fala da criação do mundo, da criação da humanidade, dos homens, né? E a gente fala que é uma história porque ela não se fecha, ela tem deixa algumas dúvidas no ar, alguns questionamentos. Como por exemplo, quando Caim matou Abel, ele foge, só tinha ele, Adão e Eva, ele foge e ele volta casado e constrói uma cidade, e a gente fica perguntando, para quem? Quem que estava lá? Então tinham mais pessoas. Mas é um livro que traz ensinamentos preciosos, nós vamos falar isso daqui a pouco, né? O segundo livro, que é o Êxodo, que relata a fuga do Egito. Moisés tirando o povo hebreu do Egito. Quem já viu que os filmes de Moisés sabe disso, né? Ele se descobre como um hebreu, porque ele foi deixado aportar nos fundos do palácio do faraó. A filha do faraó pegou ele, criou ele como um egípcio, etc, etc, etc. Então ele foge, ele tira o povo do Egito, tem as pragas, o mar que se abre, aquela coisa toda. E pelos relatos ele fica 40 anos navegando ali, passeando com o pessoal em busca da Terra Santa. E além disso tem também a aliança que é feita no Monte Sinai.
quando Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos. Esse é o livro Êxodo, é um resumo do livro Êxodo. É um livro recheado de mediunidade, de uma série de coisas, né? O terceiro livro é o livro chamado Números, aliás, Levítico. Levítico era um livro de códigos, né, de como deveriam se comportar os sacerdotes. Então é muito sacerdotal esse livro. O quarto é Números, que é uma continuidade da viagem de Moisés pelo deserto. E o quinto é o Deuteronômio, que eu acho que é o mais pesado, porque é um livro de códigos penais, uma lei dura que Moisés cria, além de algumas leis também para os sacerdotes. Eu vou mostrar algumas dessas leis aqui para a gente ver como é algo que não se deve seguir. Mas essa lei foi criada para um tempo e para um povo como aquele que Moisés estava conduzindo. Era um povo ignorante, era um povo que havia saído do cativeiro, que estava revoltado. Você imagina você ficar 40 anos vagando no deserto. A história conta isso. Narra-se que Moisés fez isso para que os mais velhos morressem com as velhas ideias e que se desse a oportunidade de nascer os novos, onde seriam plantadas as novas ideias, né? Há uma outra teoria de que Moisés era um guerreiro e ele então viajava, né, com o seu povo, arrebanhando pessoas, homens, para formar um exército, né? Mas isso são tudo teorias. Que a gente vê que Jesus não é teoria, Jesus é prática, né? E no livro a Gênesis há um fato curioso, há dois fatos curiosos. O primeiro fato curioso é que Moisés ele descreve a criação numa sequência que se assemelha muito com a nossa criação, com o nosso processo evolutivo, porque ele começa a criação pela matéria inorgânica. Ele descreve Deus criando o céu, a terra, a água, o reino mineral. Depois Deus passa a criar o vegetal. Então ele cria as ervas, as sementes e daí por aí afora. Depois ele passa a criar o reino animal, os peixes, as aves, as feras e por fim o último, na figura de Adão. A doutrina espírita nos mostra que a nossa evolução, nosso processo de evolução passa exatamente por esses reinos. A gente é criado como espírito simples e ignorante, que é chamado princípio espiritual. A gente não é criado como espírito, e sim um princípio espiritual. Simples e ignorante, a gente não tem conhecimento de nada, nem nenhuma sabedoria. Depois de um certo tempo, alguns milhões de anos, nesse estágio, nós passamos a condição de habitarmos o princípio espiritual, habitar o reino vegetal. Eu acho engraçado que o seu Pacini uma vez falou que ele já foi um pé de alface, né? E dali passa ao reino animal. Então nós já fomos cachorrinho, né? Já foi gatinho, já foi cobra, né? E por último, quando a gente atinge a maturidade espiritual e a gente atinge a condição de espírito, nós vamos encarnar num corpo humano. Então é a mesma sequência, E a partir desse momento que a gente toma essa condição de espírito, né, quando a gente atinge a maturidade, Deus nos dota de uma coisa chamada livre-arbítrio. Se nós voltarmos no texto da Gênesis, nós vamos ver que Deus cria a sua primeira lei. Quando ele cria Adão, ele chama Adão diante do paraíso e fala para ele: olha, você poderá se alimentar de todos os frutos dessas árvores, menos do fruto da árvore do bem e do mal, porque o dia que você comer desse fruto você vai morrer. Então Deus cria uma lei para Adão: olha, você tem que seguir essa lei, você não pode comer desse fruto. Pô, tinha tanto fruto lá, né? E ele vai comer aquele, né? Então naquele momento Deus dá a Adão o livre-arbítrio, a escolha: sigo ou não sigo a lei de Deus? É exatamente o que a gente vive hoje. Exatamente. Eu sigo ou não sigo as leis de Deus? Eu passei a adotar um parâmetro para mim, que é o de só atravessar o sinal quando o bonequinho está verde. Por quê? Vocês vão me ver na rua, lá em Juiz de Fora, parado, sem nenhum carro, e eu vou ficar pacientemente parado, esperando o sinal abrir para mim. Por quê que eu resolvi fazer isso?
alguns motivos eu tive. Primeiro, exercício da paciência. Depois eu volto lá, não esqueci não. O exercício da paciência. Gente, a gente exercita a paciência. E a paciência ela começa a aparecer em outras situações que eu não tinha paciência, eu passei a ter. Eu já atravessei na rua na frente de carro, já quase fui atropelado por ônibus. Então hoje eu espero o bonequinho ficar verde para mim. Às vezes a pessoa para do meu lado, vão André? Eu falo, não, o bonequinho está vermelho. Mas não tem ninguém, não tem nenhum carro na rua. Eu sei que não tem nenhum carro na rua, mas o bonequinho está vermelho. Então eu vou exercitando a minha paciência e vou treinando o meu cérebro para se acostumar a só atravessar a rua com um sinal verde para mim. Porque quando a gente fica mais idoso, a gente vai fazendo igual eu fiz. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais impetuoso. A gente acha que todo mundo vai parar para a gente atravessar a rua. E não é assim. Então quando eu tiver meus 100 anos e for atravessar a rua, meu cérebro vai estar acostumado. O bonequinho está verde, não atravessa não. E tem uma história do Chico. O Chico uma vez parou exatamente desse jeito. Parou e esperou o sinal abrir. O sinal estava fechado para ele. Aí uma pessoa que estava junto dele falou, Chico, vão atravessar? Eu falei, não, o sinal está vermelho. O Chico, mas não tem carro não. Eu falei, não, mas o sinal lá está vermelho para mim. Chico, mas não tem nenhum carro, por que você vai ficar esperando o sinal abrir? Aí o Chico falou assim, olha, se eu não consigo seguir uma regra simples dessa, como é que eu vou seguir a lei de Deus? Pronto. É isso. Né? Então a mesma coisa que foi feita para Adão, é feita para nós. Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa fazer as escolhas. E a doutrina espírita, o que ela mais tem dentro dela, no conceito dela, diz respeito ao livre-arbítrio, as escolhas que nós fazemos. Então, no início, a Bíblia era composta disso aqui, desses livros. Depois, mais tarde, passou a ser incorporada, né? E aí vieram outros livros, vários livros. Aí que engrossou, a Bíblia ficou dessa grossura. Os livros históricos, Salmos, os poéticos e sapienciais, os provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria de Salomão, né, que é tão famosa, Eclesiástico e os profetas, que eram aqueles que profetizavam, né, por vias mediúnicas, que falavam, né, o que iam acontecer, né. Então esses livros aí são aqueles que agregam e que chegam até o Evangelho. Depois foi incorporado o Evangelho. E aí vem Evangelho, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, fantásticas, as cartas universais e o Apocalipse. A gente fecha. E eu vou explicar por que eu considero isso como o Evangelho. A gente acha que a Bíblia não faz referência ao Espiritismo. Não tem. Nós não vamos achar nada, nenhuma palavra do Espiritismo que esteja lá dentro. Mas o que acontece é o seguinte: de onde se conclui que ela não pode proibir a sua prática. Isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas que são os adversários da doutrina espírita falam pra gente assim, já falaram comigo, falam assim, olha, na Bíblia não tem Espiritismo. E é lógico que não tem. E é lógico que não vai ter. Porque a Bíblia é um livro milenar. A doutrina espírita surgiu no século XIX, 1857. Então não pode ter. Se você tiver algum conceito, alguma coisa do Espiritismo na Bíblia, alguém já antecipou que o Espiritismo viria a acontecer. Então, se na Bíblia não tem nada sobre o Espiritismo, a Bíblia não pode condenar o Espiritismo. Ah, mas ele condena a mediunidade. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Ele condena a imortalidade da alma. Não condena. A gente mostra nos textos bíblicos, inclusive no Novo Testamento, a imortalidade da alma, a gente mostra a reencarnação, a gente mostra a mediunidade, isso tudo está lá, né? Talvez a gente faça esse estudo aqui na casa, que fala sobre as cartas de Paulo, onde numa delas está escrito o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, na carta aos Hebreus, né? E é interessante porque essa carta aos Hebreus, ela é questionada, que a autoria seja de Paulo. A gente pega na Bíblia, na própria Bíblia, diz lá que a maioria das pessoas não acredita que seja de Paulo. Depois eu descobri que é dele, mas por outros caminhos. E essa frase, ela é tomada nesse sentido, olha, a reencarnação não existe, porque o homem tem que morrer uma só vez. Se essa frase quisesse dizer
que a reencarnação não existe, a frase deveria ser a seguinte: ao homem é ordenado nascer uma só vez. Porque reencarnação é nascimento, renascimento, e não é morte, né? Então muitas pessoas que não acreditam na doutrina espírita, com todo respeito, elas têm todo esse direito de não acreditarem, né? Elas usam esse artifício, ó, não tem nada sobre espiritismo na Bíblia toda. Mas também não pode dizer que a Bíblia condena o espiritismo. E a gente vai ver que elas são dois assuntos que andam muito próximos um do outro. Uma pergunta que me fizeram uma vez: André, a Bíblia é um livro mediúnico? Eu falei assim, bom, depende de como você entende essa pergunta. A Bíblia é um livro mediúnico? O que eu entendo com essa pergunta é o seguinte: é um livro que foi todo escrito por vias da mediunidade? Se a pergunta for essa, eu vou dizer que não. Não foi um livro escrito por vias mediúnicas. Mas é um livro que contém a mediunidade lá dentro. Vários momentos, né? E nós temos um fato interessante que é o seguinte: os profetas, muitas das vezes, eles recebiam orientações espirituais para poderem profetizar. E aí, em determinado momento, Moisés, quando está chegando próximo da Terra Santa, ele dá um recado para os seus seguidores, para o povo que estava com ele. Ele diz o seguinte: já existiam pessoas povoando o local onde eles iam chegar. Então Moisés diz o seguinte: que entre vocês não haja ninguém que tenha hábitos como aqueles povos. E vai falando, fazer isso, fazer aquilo, invocar os mortos e conversar com os espíritos. Aí pega-se essa frase, desloca ela e fala, ó, a mediunidade está sendo condenada. Só que Moisés, ele era inspirado para fazer isso, via mediúnica. Então ele mesmo, usando a mediunidade, fala que a mediunidade não existe. Na verdade, o que Moisés estava fazendo naquela hora era exatamente falando para as pessoas não utilizarem a mediunidade como era utilizada por aqueles povos pagãos, por aqueles povos ignorantes. Eram as pitonisas, os adivinhadores, que eles se utilizavam da mediunidade sem saber que era mediunidade para obter vantagens, para obter recursos financeiros, cobravam, né? Igual acontece até hoje, a gente vê que tem pessoas que são dotadas de mediunidade. Eu já fui em cartomante, que eu não era espírita na época, mas eu observei que quando ela conversava comigo, não era ela que estava conversando comigo. É algo impressionante o que eu vi, né? Então era um espírito que estava conversando através dela, mas ela não cobrava a consulta, mas as filhas dela cobravam. Então as filhas delas é que se equivocavam mais ainda, porque sem a mãe saber elas cobravam. Então as pessoas têm o dom da mediunidade, podem estar até usando a mediunidade, mas utilizam a mediunidade de forma equivocada. E o que é pior, quando você usa a sua mediunidade dessa forma, você não sabe qual é o espírito que está do lado de lá se manifestando, qual a intenção dele, né? Então a Bíblia não é um livro mediúnico, mas é um livro que tem muitos momentos de mediunidade, muitos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a gente vai ver isso. Olha só, esse aqui é um dos processos para mim mediúnicos mais fantásticos. Isso está no livro Apocalipse, que é o último livro, é o livro que a gente acha que não vai nem conseguir ler. O Apocalipse, para quem não sabe, não é um livro de profecias, não, porque as profecias normalmente elas são faladas, né? Isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. O Apocalipse é um livro cheio de simbolismos. Ele é muito difícil de compreender por causa disso, né? Um homem de duas cabeças apareceu, aí você tem que interpretar aquilo ali. Ele é interpretativo, mas é um livro mediúnico. É um livro mediúnico. E isso está lá no prólogo do livro, quando João que escreveu, é João quem escreve esse livro, né? É a revelação de Jesus Cristo. É uma revelação do Cristo. Ele que está passando isso para João por vias mediúnicas. Deus lhe a concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Esse muito em breve é interessante, porque tem muita gente achando que coisas do Apocalipse ainda vão acontecer nos dias de hoje, né?
No Apocalipse relata a destruição do templo de Jerusalém, que já aconteceu. Hoje só tem um muro, né, das lamentações lá, o resto foi tudo destruído. Então esse em breve significa que não vai ser muito tempo depois, que não vai ser nos nossos dias. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo enviado ao seu servo João. Então o Apocalipse é um livro em que Jesus passa para João, através de sinais, de simbolismos, aquilo que iria acontecer, inclusive ali próximo deles, em Jerusalém, ou mais um pouco adiante. Mas é um livro extremamente difícil de interpretação, exatamente pelo simbolismo que ele tem. Ele não é falado de uma forma que você tem que traduzir o que está sendo falado, você tem que interpretar todo o simbolismo. Então é uma obra mediúnica, o Apocalipse é uma obra mediúnica, mas nem por isso faz da Bíblia um livro mediúnico. A Bíblia, isso aqui é uma frase do nosso companheiro Severino Celestino. Para quem não conhece, Severino Celestino é um autor de obras, né? Ele é um profundo estudioso dos textos bíblicos, ele conhece muito bem o hebraico, ele conhece, acho que o aramaico também, então ele faz a tradução desses textos. Tem um livro dele, para quem tiver interesse, chamado Analisando as Traduções Bíblicas. Mas uma vez ele fez um comentário que o Haroldo acho que chamou a atenção dele, falou com ele: olha, você escorregou na casca de banana dessa vez. Os dois se entendem muito bem, são amigos, né? Mas ele tem um conhecimento muito profundo e ele faz essa referência aqui. A Bíblia é o livro mais fantástico do universo, por possuir um conteúdo moral. Isso é essencial. Muitas pessoas se pegam muito no Cristo humano, no Cristo encarnado, é um homem sobrenatural. Jesus não era sobrenatural. Jesus era um ser humano que tinha uma capacidade, que ele chegou nessa capacidade pelos seus méritos, pelo nível moral que ele atingiu, pelo processo de evolução pelo qual ele passou. Jesus curava as pessoas. Sim, tem muito médico que cura as pessoas, né? Ele impõe as mãos e a pessoa ficava curada. Olha, o que se faz aqui no Centro Espírita depois que acaba a palestra? A gente não vai tomar o passe? O passe não é imposição de mãos? E vocês podem ter certeza, que muitas curas são realizadas ali. Aqui, enquanto nós estamos conversando e a gente não percebe, há espíritos aqui entre nós, trabalhando, aplicando o passe e até, quem sabe, realizando cirurgias espirituais. Só que Jesus tinha uma condição muito maior de fazer isso. A energia que Jesus tinha era uma energia muito superior à nossa, né? E os seus fluidos eram muito mais refinados do que o nosso. A gente ainda não está pronto para chegar perto de uma pessoa, aplicar um passe e ela que tem uma doença incurável se tornar uma pessoa sã. Mas a gente pode ajudar aquela pessoa através do passe. O Eduardo falou da água fluidificada, é a mesma coisa. A água fluidificada tem um medicamento ali dentro, né? É como se fosse a mesma água que Jesus no Evangelho oferece à mulher de Samaria. Ele para no poço de Jacó para descansar e uma mulher de Samaria, uma samaritana, vai pegar água e ele então desperta um diálogo com ela: mulher, dá-me de beber que eu estou com sede. Vocês verem como é que era a cultura da época, né? A mulher era tratada assim, mulher, e até Jesus respeitava a cultura. A gente vê Paulo de Tarso, quando ele escreve as cartas, é interessante porque tem uma carta que ele fala que a mulher tem que ficar calada nas assembleias. A mulher não pode falar nada. Se ela tiver alguma dúvida, ela tem que ir em casa perguntar para o seu marido. Parece que ele está falando que a mulher tem que ser submissa ao homem. Mas numa carta a outra igreja, ele fala o seguinte: não há rico nem pobre, homem nem mulher. Todos são iguais perante o Cristo, né? Todos são iguais perante o Cristo. Então, estava falando da água fluidificada. Deixa eu só voltar lá, porque o Eduardo falou que isso é muito importante. A água fluidificada, ela é magnetizada, energizada pelos espíritos. E Jesus oferece então à mulher de Samaria uma água diferente daquela que ela estava buscando no poço. Porque ela fala com ele, fala assim: olha, você é um judeu e eu sou samaritana, eu sou uma mulher de Samaria, a gente não pode conversar, porque judeus e samaritanos eram inimigos. E ele fala para ela, fala assim: olha, eu vou te oferecer uma água muito melhor do que essa. É uma água que quem dela beber jamais sentirá sede. Jamais. E jorrará água. Ele fala da água do Evangelho.
É do Evangelho que ele está falando. Então o Evangelho trazido para a gente à época do Cristo, ele tem esse valor, né? Ele cura o corpo através da cura do espírito. A gente sabe que muitos males que nós temos no corpo físico são exatamente fruto das nossas doenças espirituais. Esses males se exteriorizam numa outra encarnação, na encarnação seguinte, pelos erros que eu cometi, os erros morais, os meus vícios que eu continuo arrastando com eles até hoje, né? Então Severino Celestino, ele fala do conteúdo moral, e ele continua dizendo o seguinte: religioso e de relacionamento do homem com Deus indiscutível. Eu não tenho o direito de falar, de pensar sequer que Deus me abandonou. Eu não tenho, porque Deus nunca abandona, né? Ou então, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu não tenho o direito de fazer essa pergunta, porque eu sei. O problema da gente ser espírita é esse, é porque a gente sabe de coisas que a gente não tem mais como fugir das respostas às perguntas. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sei por que está acontecendo, porque eu me conheço, né? Eu posso até imaginar onde que eu andei no meu passado, o que eu fiz no passado. Isso é bom e ruim. É ruim porque a gente traz a carga da responsabilidade para as nossas costas, para os nossos ombros, mas ao mesmo tempo a gente sabe aonde que tem que atacar para tirar aquela doença, né? São esses dois polos. Então, quando a gente tem alguma dúvida, algum questionamento acerca de Deus, a gente tem que transferir esse questionamento para nós, essa dúvida para nós, porque a gente vai saber onde que a gente tem que mexer. Porém, muito incompreendida pelo homem. Aí sim, os textos bíblicos, o Novo Testamento também é muito incompreendido pelo homem. A gente acha que às vezes você pegar a Bíblia e ler simplesmente, tentar fazer o que está ali, a gente vai cometer muitos erros, porque a própria Bíblia permite com que esses erros aconteçam, pelo seu próprio conteúdo e pela forma como ela foi escrita. Primeira coisa, né? As traduções. São textos que foram escritos em uma linguagem muito arcaica, o hebraico e o aramaico. Línguas difíceis de serem entendidas e de serem traduzidas. O Severino Celestino, ele fala num dos seus livros que quando Deus cria Adão do pó da terra, ele cria o corpo de Adão, né? Ele dá uma forma para Adão, ele sopra nas narinas de Adão e ali ele coloca vida. O Severino falou que não só ele, mas todos os tradutores bíblicos alegam que no hebraico não existe a palavra vida no singular, é só no plural. Então ele sopra vidas, né? Porque ali ele está falando do corpo físico, como se fossem encarnações. E essas traduções, elas se tornam difíceis porque durante o tempo, né, ao longo dos tempos, elas foram traduzidas, saíram dessa língua original, vêm para o latim, e para o latim foi complicado, a Vulgata Latina que eles chamam, né, que é o primeiro texto em latim, foi uma ordem dada pelo Papa Dámaso a São Jerônimo. O Papa Dámaso, acho que é Dámaso II, se eu não me engano, chamou São Jerônimo e falou assim: eu quero que você pegue todos os textos que estão escritos nos diversos lugares, junta tudo em um só e faz um texto em latim. São Jerônimo falou assim: isso é impossível de ser feito, porque esses textos, cada um deles atendem às necessidades de cada povo. Então cada um fez um texto de acordo com a sua necessidade. E se eu for mexer nesses textos, eu vou ganhar inimigos. O Papa Dámaso falou assim: você se vira, eu quero que você faça um texto único. E ele foi e escreveu esse texto único. Saiu a Vulgata Latina. E ele escreve na primeira página do livro o seguinte: senti-me constrangido a realizar essa obra, exatamente por causa da dificuldade. Mas uma coisa me conforta, é que a essência do ensinamento permaneceu intocável. Então, aquilo que era destoante de um para o outro, muitas das vezes é questão cultural, mas a essência dos ensinamentos que a Bíblia traz,
a essência dos alertamentos que ela nos traz, a essência das lições que são caras para nós, isso foi mantido. Mas as traduções, elas se perdem com o tempo, e depois passa para o latim, depois para o inglês, francês, português, e a gente pega 10 Bíblias e põe aqui em cima, nós vamos ver 10 textos diferentes, com frases diferentes. E esse texto mesmo que eu falei para vocês, que eles alegam que a carta aos Hebreus não é de Paulo, na Bíblia católica não tem isso, na Bíblia evangélica tem, na Bíblia de Jerusalém tem, mas na católica não tem, falando que a carta aos Hebreus não é de Paulo. Então isso dificulta muito o entendimento. A gente teria que voltar no tempo e pegar a origem, né, o que é impossível de ser feito. Além disso, devem ter muitos textos perdidos por lá ainda, escondidos, porque quando se começou a caça aos cristãos, os textos eram todos escondidos. Então a gente vai buscar a coisa que a gente vai achar lá. Além disso, nós temos os evangelhos que foram banidos, né, os apócrifos, que devem ter conteúdos também riquíssimos e que a gente não tem contato e não tem acesso a esses textos. Então, o primeiro problema é a tradução. E isso, inclusive, acontece no Novo Testamento. Segundo, contexto. Olha, quando a gente vai estudar um texto bíblico, seja o Novo ou o Antigo Testamento, a gente tem que fazer uma análise do contexto onde aquela frase está escrita. Porque a gente pode correr erro, né? Pode correr o risco de estar errado. Essa passagem aí é uma frase de Jesus quando ele está na cruz. Deus, ó Deus, por que me abandonaste? E é uma frase que eu sofri muito com ela durante muitos anos. Durante muitos anos eu sofri com aquilo, eu não entendia por que Jesus iria falar uma frase dessa na hora que ele estava crucificado. Né? Ele passou por outras situações, mas no momento último ele vai duvidar de Deus. Deus, ó Deus, por que me abandonaste? Deus não abandona ninguém. Deus não abandona o pior dos seus filhos. Ele nos dá oportunidade, né? Por que Jesus fala isso? Então a gente vai fazer uma análise do contexto, aonde foi escrito isso. Primeiro, uma coisa que chama atenção, ele chama Deus de Deus nessa frase. Jesus nunca fez isso. Jesus foi o primeiro homem a chamar Deus de Pai, e assim foi durante toda a sua jornada terrena. Então essa frase não é dele, já é um alívio, né? Ele copiou essa frase de alguém. Alguém disse essa frase. Aí a gente vai pesquisar, a gente vai achar em Salmos. Essa frase está lá em Salmos. Salmos de Davi. E lá a gente vai entender por que ele buscou essa frase lá. Davi, né, o rei Davi, ele gostava muito dos salmos, de cantar, cânticos. Ele fazia festival de canto, ele gostava muito disso. E nesse salmo ele diz isso aí. Ele começa falando: Deus, ó Deus, por que me abandonaste? E ele depois completa dizendo: cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve. Imagina Jesus na cruz com todos aqueles homens em volta dele ali. Como para retalhar minhas mãos e meus pés as chagas do cordeiro imolado. Posso contar meus ossos todos. As pessoas me olham e me veem. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica tiram a sorte. É como se o rei Davi estivesse fazendo uma profecia, estivesse profetizando a morte do Messias, do Cordeiro imolado, né? Através da crucificação. Então, quando Jesus diz isso naquela época, ele está falando para os judeus que estavam ali, que conheciam os salmos, que eles estavam naquele momento crucificando o Messias, que eles estavam esperando. Porque a gente acha que Jesus, quando nasceu, todo mundo foi lá e falou assim: esse é o Messias. Não. Os reis magos sabiam, mas o resto não sabia. João Batista foi saber que Jesus era o Messias quando ele é batizado. Quando Jesus é batizado. Antes disso, é tanto que alguns sacerdotes chegam perto de João Batista e falam assim: você que é o Messias? Ele fala assim: não, o Messias ainda há de vir. E eu não tenho condições sequer de lhe atar as sandálias. Então ele não sabia, Jesus já estava ali com ele, porque eles eram primos. Né? João Batista era um pouco mais velho que Jesus, alguns meses. Tanto é que quando é anunciado para Maria a vinda de Jesus, é anunciado para Isabel também a vinda de João Batista. Então eles estavam convivendo juntos, e João Batista não sabia que ele era o Messias. Então quando ele é batizado é que aparece, né? O anjo aparece, né? O Espírito aparece e fala que aquele era o enviado de Deus.
Então essa interpretação ela é importante, porque a gente pega um pedaço e sai falando um monte de besteira. Eu fazia muito isso, né? Depois a gente vai aprendendo. Interpretações. Isso aqui é bom, porque você pode jogar para cima dos outros. Olha, lá na Bíblia está escrito isso, viu? Tá vendo? Olha só o que você fez. Mas é um perigo. Há muitos anos atrás, um colega meu perdeu o avô dele. O avô dele desencarnou. Aí eu e meu irmão fomos lá, que a gente trabalhava junto. Fomos conversar com ele, né? Levar uma palavra de consolo e tal. Eu falei, senhor Bruno, nós viemos aqui, que ficamos sabendo que seu avô faleceu. Eu não falei desencarnar, porque ele é evangélico, ele era evangélico. E a gente vem aqui, que é assim mesmo. Ele falou, não tem problema não, meu avô morreu porque ele pecou. Eu falei, gente, o avô dele morreu porque pecou? Mas como assim? Ele morreu porque ele cometeu o pecado. Eu falei, então todo mundo vai morrer? Mas eu não entendo essa matemática, porque todo mundo vai morrer, está todo mundo pecando. Isso é matemática, é lógico, né? E fiquei com aquilo na minha cabeça um tempão, até um dia que eu fui entender o que significa isso. É porque naquela época ele pegou o trecho do texto bíblico e falou aquilo lá, pessoal, quem peca morre. Só isso que ele pegou. Quando Deus leva Adão à presença lá no paraíso e fala para ele não comer do fruto, a frase que ele fala para Adão é essa: se você comer desse fruto você vai morrer. Adão comeu do fruto e não morreu. Ele não morreu, foi morrer de velhice depois. A Eva também comeu do fruto e foi morrer depois. Tiveram um filho, Abel e Caim cresceram, etc, etc. Naquela época as palavras morrer e viver tinham outro significado também. Significado diferente. Morrer é você viver no pecado. É quando você comete o pecado, você está morto para a vida. E a vida, viver, também tem outro significado. Quando Jesus é abordado por um grupo, por um sacerdote, que pergunta para ele, Senhor, qual é o maior dos mandamentos da lei de Deus? E aí Jesus fala, o que está escrito na lei? E como você lê? Aí ele fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala para ele, disseste-o bem, faça isso e viverás. Você vai viver sem o pecado. Então viver sem o pecado. Morrer é quando você vive no pecado. Só que ele pegou só essa frase e trouxe para a vida. Então, quer dizer, as interpretações elas são problemáticas por causa disso. Se você não interpreta, você vai pegar um texto milenar e trazer para os dias de hoje. Aí entra a vantagem da doutrina espírita, porque ela vai passar uma régua nisso tudo aí e vem colocar isso tudo à luz da doutrina. Aí é que entra o papel da doutrina espírita, porque ela veio para complementar o que Jesus falou, né? E veio trazer ensinamentos iluminados, de uma forma que a gente possa entender. É uma pena que nem todos conhecem a doutrina espírita, mas isso seria muito bom se conhecessem. Mas existem seguidores de outra religião, pastores e padres, que leem o livro dos Espíritos. O meu sogro, ele é evangélico, ele leu. Ele quis conhecer Kardec, ele quis saber o que tinha dentro daquela doutrina, que a família dele toda é espírita, esposa, filhos, né? E só ele que é evangélico. Então ele teve pelo menos essa curiosidade. Ele deve ter bebido de uma fonte ali que deve ter no mínimo despertado nele alguma curiosidade. Padres leem o livro dos Espíritos, porque é racional, é a luz que vem trazer, né, os ensinamentos antigos e que estavam todos abafados, né, velados. Esse é um outro problema. Põe o óculos aí para você enxergar. Os copistas. O que eram os copistas? Naquela época tinha um pessoal que sabia escrever, tinha uma boa caligrafia, mas não necessariamente eram inteligentes e cultos. Esses homens eram utilizados para fazer cópias dos documentos. Então, é muito comum a gente ver nos textos bíblicos algumas coisas estranhas. Era por causa disso. O copista estava copiando, era tudo na mão, gente. Eles matavam um animal, tiravam o couro, tratavam o couro, cortavam o couro e começavam a grafar. Depois de chegar lá no final, o cara esqueceu uma frase, lá no começo. O que ele faz? Ele tem duas opções: ou ele mata um outro animal, arranca o couro, trabalha o couro e começa tudo de novo, ou ele deixa do jeito que dá.
Eles deixavam. Então tem texto que vem faltando frase, tem texto que eles adulteravam, eles mudavam essa palavra aqui, não está boa aqui, vou mudar ela e vou botar outra palavra. E a doutrina espírita vem consertando isso tudo, né? E esse texto aí é um texto, é uma página de um Códice Vaticano, é um livro, um texto do Vaticano, do século IV, antiguíssimo. E aqui embaixo, não sei se vai dar para vocês lerem, não vou ler para vocês, diz o seguinte: uma página do Códice Vaticano do século IV, com uma nota marginal entre as colunas 1 e 2. Está falando dessa nota aqui, ó. Está escrito um negócio ali no meio. Dá para ver? Aqui, ó. Viu? Entre a coluna 1 e a coluna 2 tem um texto ali. E embaixo alguém escreveu isso. Com uma nota marginal entre as colunas 1 e 2, na qual um copista medieval critica acerbadamente um predecessor, ou seja, um copista anterior, por ter alterado o texto. Aí ele escreve ali onde está escrito, ele está escrito o seguinte: insensato e desonesto, deixe o texto antigo, não o altere. Então ainda tem esse problema. Os copistas, eles alteravam o texto, achavam que era mais bonito botar uma coisa, botar outra. Por isso é que a gente vê os textos de forma diferente, né? Aí fica difícil você pegar um texto desse hoje para fazer uma tradução, tentar fazer uma tradução por causa disso, exatamente por causa disso. Olha só, isso aqui está no Deuteronômio. Isso é uma das leis de Moisés, uma das leis que ele utilizou quando ele precisou lançar a mão de um rigor para controlar as pessoas que o seguiam. Eu imagino que devia ser uma bagunça aquilo, né? Um monte de gente, ele não tinha como controlar. Então essa é uma das leis que ele criou. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. Ele está instaurando a pena de morte. É isso que Moisés está fazendo, né? Olha só, e ele fala, ou eles falam, né, os seguidores de Moisés até hoje, porque hoje nós temos seguidores de Moisés, infelizmente, que utilizam-se desse tipo de frase para condenar o adúltero. A doutrina espírita e o evangelho vêm nos mostrar algo diferente. Eu devo condenar só uma pessoa, que sou eu mesmo. Jamais devo condenar, analisar, criticar e julgar ninguém. É muito difícil, porque a gente adora fazer um crochêzinho da vida dos outros, né? Falar mal dos outros, falar o fulano, olha. Mas o problema é que quando eu faço isso, eu sou o maior prejudicado. Porque eu estou perdendo um tempo precioso cuidando da vida do outro. Então a gente tem que ter essa atenção, porque esse texto é um texto que não se encaixa no Evangelho, e muito menos na doutrina espírita. E tem outros textos semelhantes. O homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer e seu sangue cairá sobre eles. Está condenando o homossexualismo. Eu não tenho direito de condenar ninguém. E está condenando a morte, o que é pior, né? Tem pessoas que se abraçam, né, se agarram a esse tipo de lei e acham que é uma lei que tem que ser feita, que tem que ser utilizada nos tempos de hoje. Essa aqui é terrível, olha só, gente. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, olha que doideira, olha o que acontecia naquela época. Por esposa, comete perversidade, tanto ele quanto ela serão queimados vivos, a fim de que não se perpetue o incesto no meio de vós. Então essas eram coisas que aconteciam naquela época. Mas hoje não dá para você usar uma regra dessa, né? E é fácil. Chamar isso de incesto, né? É incesto. Não. Incesto é o pai com a filha. O pai com a filha, mas não sei, naquela época deveria ser algum tipo de incesto que tinha. Devia ter tudo naquela época. Você imagina, né? Porque era uma terra de sem dono. Realmente o incesto é pai com filho. Pai com filha, né? Aqui é sogra. É sogra com genro. É pior ainda, né? Se o homem tomar uma mulher e a mãe dela, ele
Doideira, é complicado. Mas mesmo assim, por ser uma perversidade, por ser algo grave, não é motivo para você queimar a pessoa, né? Mas era o pensamento que se tinha naquela época. Isso aqui Moisés precisou. Muito grande, andando no deserto, né? Você imagina. Procurando a terra prometida, eles não tinham bússola. Eles ficaram Não tinha nada, não tinha nada. Ficaram rodando no deserto. E não era tanta distância. Cansado? Não era tanta distância. Ficaram rodando literalmente, né? E dormindo em barracas. O calor. A quantidade de coisas erradas que aconteciam. O caminho que eles precisava de colocar ordem. Sim, né? ele tinha que ser pulso duro. Claro, não dessa forma. O erro não foi de Moisés, o erro são das pessoas que trazem isso para hoje. Esse é que é o problema, né? Você falou que eles ficaram rodando de ônibus, o percurso que eles fizeram você fazia um dia, eu acho. Eles ficaram 40 anos. Até eu, se estivesse lá, eu estava dando tiro para cima. Você imagina só, não chega. A gente faz uma viagem longa, não consegue chegar, não chega nunca, a gente não fica falando. Não chega na hora, estou doido para chegar lá, não consegue chegar. Mas ele fez o que ele tinha que fazer. O seu problema é você trazer isso para os nossos dias de hoje. É bem diferente, né? A gente está num processo, a gente já está num patamar mais elevado. A gente não pode pensar desse tipo, mas não. E mais um homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Isso aqui é falando do homossexualismo, né? Eu já falei. Mas todo mundo se esquece disso. Quinto mandamento da lei de Deus: não matarás. Essa é a lei de Deus, não é a lei dos homens. E quando Deus passa, dá a Moisés os 10 mandamentos, ali não tem uma vírgula e continua o texto, não, não matarás. Eu estava discutindo isso com uma pessoa uma vez, ela falou assim: André, mas o texto, hein? Oi? Êxodo é anterior aos outros. O êxodo é anterior. Ué, ele já tinha essa lei. Ele já tinha essa lei. Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele recebe a tábua dos 10 mandamentos, e o povo lá embaixo cansou de esperar ele, porque ele demorou muito lá em cima. Eles desistem de Moisés, acham que Moisés não vai voltar, e fazem um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro. Eles voltam às suas raízes lá do Egito. Quando Moisés chega aqui, ali embaixo, e vê aquilo, ele se sente irritado e irado. Você imagina, eles estão me traindo, fiz tudo por eles, estou trazendo eles para a Terra Santa, eles fazem isso. Aí a ordem que ele dá é a seguinte: é que os homens que estão com ele embanhem as espadas, né, desembanhem as espadas, entrem no vilarejo e mate a todos. Disse Yahvé, Senhor Deus de Israel. Ele fala que Deus mandou matar 3.000 pessoas naquele dia. E Deus fala: não matarás. Isso quer dizer o seguinte, que foi uma intenção dele, de Moisés. Ele ficou com raiva. Ele se sentiu traído por aquele povo. Então a gente falar, Deus pode até fazer isso. A gente tem visto o que está acontecendo aí, né? No Rio de Janeiro, quantas mortes coletivas. A gente fala assim: Deus está matando. Não, eu não julgo que Deus está matando. Deus está retirando alguém que precisa sair daqui, que já está na hora de sair daqui, e tem que sair às vezes de uma forma violenta, para ser utilizado em outro lugar. Espíritos estão reencarnando para auxiliar no processo de regeneração da Terra. Jesus fala isso no livro Boa Nova, quando ele está sentado diante do templo de Salomão, observando a obra suntuosa, né? E chega perto dele um grupo de sacerdotes e fica observando Jesus e vendo a beleza daquele espírito, né? Que devia ter um magnetismo impressionante. E um desses sacerdotes era Hanã, aquele que julgou Jesus, que levou Jesus à cruz, né? Aquele que foi o julgador cruel de Jesus. E ele se aproxima de Jesus e fala assim: Galileu, o que você faz aqui? Aí Jesus fala: vem implantar o reino de Deus no coração dos homens. Aí Hanã sorri e fala assim: mas para essa empreitada tão grande, quem são e de onde vêm os seus auxiliares? Aí Jesus fala: os meus auxiliares virão de todas as partes. Então espíritos já estão reencarnando. Muitas das vezes são espíritos que precisaram desencarnar na condição que estão para retornar como auxiliares do Cristo, né? Isso está na obra de Humberto de Campos, Boa Nova. Então está aí, não matarás, é muito simples, né? Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. Essas frases que Jesus dizia que não tinha uma definição clara, vem a definição com a doutrina espírita. Agora a gente entende o que Jesus quis dizer disso, né? A gente entende a figura da videira,
que inclusive é o primeiro símbolo que está no Livro dos Espíritos, uma cepa de uva, onde os Espíritos falam para Kardec: nós te enviamos um desenho aí que você vai colocar no princípio do livro. E eles explicam que é o melhor simbolismo que tem da parte material do Espírito, né? Da parte material nossa, Espíritos encarnados. E eles explicam isso no Livro dos Espíritos. Então, todo ramo em mim, ou seja, todo aquele que está comigo, não produzir frutos, vai ser tirado. Parece que é duro, né? Ele o corta. Não, ele aparta. São os espíritos que estão agora sendo, muitos deles, retirados da vida porque não vão reencarnar mais na Terra, porque não querem participar do processo de regeneração. Vou falar do Evangelho. A gente fala que é o Evangelho de Cristo, mas na verdade Cristo foi um emissário divino, né? Então o Evangelho é de origem divina. A responsabilidade é maior ainda, porque cada texto que a gente vê, cada fala de Jesus, cada ensinamento de Jesus é originado, né, através do Pai Celestial. Jesus só veio dar um recado para nós. Nos Evangelhos a gente normalmente observa isso aqui, os atos comuns da vida de Jesus, que é o que mais agrada as pessoas, né? Onde que ele nasceu, onde que ele morreu, o que ele fez ali, né? Até os 13 anos, onde é que ele estava. Aos 13 anos ele vai no templo discutir com os doutores da lei, no mesmo nível, e ali naquele momento ele apresenta seu cartão de visita: ó, me espera que eu estou chegando aí. Aí José e Maria perdem Jesus lá, esquece Jesus, volta para casa. No meio do caminho eles percebem que Jesus tinha ficado para trás, eles voltam para buscar, esquecer Jesus, meu Deus. Volta e Jesus está lá sentado conversando com os doutores da lei. Os milagres também, que chamam muita atenção das pessoas. Milagres existem, mas não na concepção da palavra. Milagre não vai contra nenhuma lei da natureza. A pessoa foi ressuscitada? Foi, ela é ressuscitada no hospital, se precisar, né? Mas ela tem que ter um fio de vida, porque depois de morto o corpo não retorna à vida, depois de morto totalmente. Por isso é que muitas pessoas são enterradas vivas, né? As predições, né, que são as profecias, vamos dizer assim, algumas palavras que foram tomadas pela igreja para formar os seus dogmas. Os dogmas são meio impositivos, né? São aquelas coisas que tem que ser assim, daquela forma. E o ensino moral, que é o principal do Evangelho. A gente tem que buscar o ensino moral, a mensagem que Jesus deixou para a gente. E nós temos ali, desde Mateus até João, as palavras e os atos de Jesus, o que ele falou e o que ele nos ensinou através das suas atitudes. Jesus sempre exemplificava tudo que ele falava, tudo. Então a gente vê que é um conteúdo rico para a gente compreender o que Jesus queria da gente. Isso foi registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nos 4 evangelhos nós temos ali a mensagem do Cristo. Então nós entendemos que o evangelho está ali, porque o evangelho ele tem um significado, né? É uma palavra que significa isso aqui, ó. Do grego, euangelion, né? É a boa nova, é uma boa e feliz notícia, é uma novidade fortunosa que vem através dos ensinamentos e exemplos de Jesus, porém de origem divina. Então o Evangelho são as boas novas que Jesus trouxe para a gente. Só que a boa nova ela não deixou de existir quando Jesus desencarnou, quando ele foi crucificado. Ela continuou, a propagação continuou. Em Atos dos Apóstolos, Paulo fez um trabalho magnífico, né? Na divulgação. Eu falei aqui que ele fez 27 viagens, a maioria delas a pé, percorreu 8.000 e tantos quilômetros, só para levar a mensagem do Cristo. Então o Atos dos Apóstolos se inclui no Evangelho também, dentro deste conceito, dessa concepção, de que é a boa nova. Atos dos Apóstolos e cartas de Paulo também, porque nas cartas de Paulo nós temos ainda a continuidade da mensagem do Cristo, porque Paulo foi obrigado a escrever, né, para as diversas igrejas, para os locais, para poder continuar a divulgação da mensagem de Jesus. Segundo Emmanuel, é a revelação pela qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. A visão que se tinha de Deus lá atrás era muito limitada e restrita. Era aquele Deus que pune, que castiga, que vai arrancar da videira, né? Que vai matar, que vai perseguir. Então, Jesus trouxe uma visão diferente de um Deus Pai, um Deus de amor, né? E um Deus que ama a todos os seus filhos da mesma forma, no mesmo nível.
É um código de conduta ética, de preceitos morais, caminho da sabedoria e da paz e o progresso espiritual. A essência do Evangelho de Jesus, por ser moral, de origem moral, os benefícios que nós vamos oferir são exatamente os benefícios do Espírito, né? E o progresso se dá quando há a transformação moral nossa. Quando nós nos transformamos moralmente, a gente vai alcançando degraus mais altos na escala da evolução, e aí a gente vai alcançar esse progresso espiritual. Não adianta eu ser inteligente, ser culto, ser bonito e ser rico. Se eu não tiver o progresso moral, não adianta nada, eu vou reencarnar de novo aqui, na mesma condição ou em condição pior. O Evangelho então vem despertar isso para a gente. Seu cumprimento seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Nós estamos falando aqui da regeneração, o mundo de regeneração. Então, não é a leitura do Evangelho que vai fazer isso, é o cumprimento do que está ali. Quando nós passarmos a compreender o Evangelho, começarmos a vivenciá-lo, a gente vai estar caminhando na condição da regeneração. Porque a regeneração não é do planeta. A gente fala um mundo de regeneração, mas a regeneração é nossa, é de cada um habitante do planeta que vai promover essa transformação moral, e essa transformação moral vai refletir no planeta. Nós vamos ter um mundo melhor porque nós vamos ser melhores. Nós vamos viver em paz porque nós vamos estar em paz. Nós vamos viver num mundo de amor porque nós vamos amar, vamos perdoar, vamos ser caridosos. O Evangelho em nossa evolução espiritual, olha a frase de Chico: o Evangelho em nossa evolução espiritual é semelhante ao sol na sustentação de nossa vida física. O que o sol dá para a vida física? Luz e calor. O Evangelho é luz e calor para o espírito, é o que mantém o espírito vivo. Mais uma vez, a gente comenta da importância de a gente estudar esse texto, né? Não só ler, mas estudar e compreender, porque você não vivencia o que você não sabe. O Evangelho é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Isso é lógico. Eu tenho duas opções: ou eu vou viver na ignorância, ou eu vou viver na sabedoria. Ou eu vou viver na escuridão, ou eu vou viver na luz. O Evangelho traz essa luz para nós, e aquilo que ficou ainda obscuro ao homem será trazido pela doutrina espírita, que vai iluminar o que ainda não ficou claro para a gente. Espiritismo, doutrina espírita. O Espiritismo não é invenção ou criação dos homens. Tem gente que fala assim: Kardec é o pai do Espiritismo. Não, Kardec não é o pai do Espiritismo, né? É a doutrina dos espíritos que existe independentemente da vontade humana. Kardec fez um trabalho fundamental, que foi o de organizar os conceitos espíritas trazidos pelos espíritos. O trabalho que Kardec fez é fantástico. Se a gente for ler a história dele, a gente vai perceber as dificuldades que ele passou. Mas ele conseguiu fazer toda aquela organização, conversar com os espíritos, receber resposta, colocar orientações dele, porque foi um espírito escolhido, né? Não foi por acaso. Então não é uma criação dos homens, assim como o cristianismo também não é uma criação, o Evangelho não é uma criação dos homens, é uma orientação de origem divina. O movimento cristão pode ser humano, assim como o movimento espírita é humano e é falho. O movimento espírita é falho, o movimento católico é falho, o movimento protestante é falho. Agora, os princípios não são falhos, e esses não erram, né? Podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. Nós sabemos que tem 3 pontos, né, sobre os quais a doutrina espírita se apoia: ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita não é ciência, não é filosofia e não é religião. Tem características filosóficas, características científicas e características religiosas. E aqui Emmanuel fala que, faltou um M no Emmanuel, fala que a ciência e a filosofia se vinculam à terra, tá, mais as questões terrenas. Essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. A palavra religião, do grego religare, significa nos religar a Deus. Esse é o papel de toda religião. Se cumpre ou não, eu não sei, mas é o papel de toda religião. E esse é o princípio da doutrina espírita no seu caráter religioso.
de nos religar a Deus. E o caminho, o ponto que a gente vai achar é exatamente no Evangelho, associado aos conceitos da doutrina espírita. Gente, estou acelerando aqui porque eu fiz um estudo para 3 horas, eu acho. Mas vocês podem perguntar, fica à vontade. Eu fiquei empolgado, o negócio foi tão interessante que eu fiquei empolgado. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos que existem, de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. Então a gente percebe que a doutrina espírita ela tem o mesmo caráter que tem o Evangelho, é de nos permitir o aperfeiçoamento. Ali não fala qual aperfeiçoamento que é, mas é o aperfeiçoamento espiritual. De alguma forma, a gente vai ter o contato com essas ciências que nos auxiliam também na evolução do espírito. A religião nos religa, ela não nos leva a Deus. Ela nos religa a Ele e nós é que temos que fazer a caminhada. A gente tem que lembrar disso. A gente não pode achar que Deus vai pegar e me colocar numa condição, puxar para o lado dele, não é assim que funciona. Por isso que às vezes as religiões se equivocam pela forma como são tratadas. Há um equívoco, tem muitos rituais, muitos cultos. Eu falei uma vez para o meu irmão, eu acho até que eu fui um pouco grosseiro com ele, porque ele é católico e ele vai na missa todo domingo. Eu de vez em quando converso com eles, pergunto algumas coisas sobre o Evangelho, eles não sabem nada, não conhecem nada. E ele fala da missa, não, eu fui na missa, estou trabalhando lá e tal. Eu falei com ele assim, você sabe se lá na igreja tem algum grupo de estudo da Bíblia? Ele falou assim, não sei. Eu falei, procura saber, se na igreja tiver um estudo bíblico, você vai fazer o estudo bíblico e pode parar de ir na missa. Não precisa ir na missa não. Você vai ganhar muito mais no estudo bíblico do que na missa. Porque a missa, eu já fui católico há muito tempo, perde-se muito tempo com os rituais. E na hora mais importante, na hora que mais me chamava a atenção, que era o sermão, que o padre falava assim, carta de Paulo. Eu tinha 10, 11 anos, eu ficava de pé e começava a prestar atenção, que era o que mais me chamava a atenção. E ali as pessoas começam a conversar, a bater papo, mas quando começa a cantar, a repetir palavras, eu sei celebrar uma missa inteira, de tanto que eu ouvi aquilo, tudo repetido. Então eu falei com ele, vai estudar a Bíblia e larga a missa, não precisa de ir na missa não. Mas aí tem que confessar, tem que comungar, Acha que isso é importante. Se você vai confessar com a intenção de no dia seguinte fazer tudo de novo, não adianta nada. Se você vai comungar com a intenção de engolir aquilo ali simplesmente, sem saber o entendimento do que é aquilo, porque o Chico falou uma vez, quando ele era criança e ia na missa com a mãe dele, quando o padre abençoava a hóstia, ela se iluminava com pétalas de ouro, pétalas de luz em volta dela. E quando o padre colocava a hóstia na boca do fiel, se o fiel não tivesse interessado naquilo, a hóstia se escurecia na hora. O Chico via isso. Se fosse uma pessoa de fé, de boa vontade, a hóstia ia atuar exatamente no órgão doente daquela pessoa, como se fosse água fluidificada. Infelizmente eles não veem isso, E o Chico disse que jorrava luz assim do altar por todas as pessoas que estavam aí. Agora, se você vai lá com a intenção simplesmente de engolir aquilo sem saber o que significa, porque tem um simbolismo, o que está acontecendo, mas eu depois até pedi desculpa para ele, coitado. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho redivivo que a gente fala, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. Então por isso é que os dois estão juntos, Um vem completar o outro, um veio trazer com mais clareza o Evangelho, o que Jesus pediu para nós. Kardec, não podemos deixar de falar desse homem, Professor Rivail, Hipólito Leon Denisard Rivail, que numa reunião na casa da família Baudin, uma reunião mediúnica, não sei se vocês sabem, o Livro dos Espíritos, a maioria das respostas às perguntas que Kardec fazia foram recebidas por 2 médiuns, uma de 10 e outra de 15 anos, 2 crianças, 2 meninas da família Baudin. E um dia um espírito, nessas reuniões que Kardec ia, um espírito chamado Z, ele só falou isso, o nome dele era Z, se manifesta, e ele era um companheiro de Kardec de uma encarnação passada, quando Kardec foi um sacerdote druida. E ele orienta Kardec, olha, muda o seu nome, não publica o livro com o seu nome de Rivail não.
Coloca o nome que você tinha naquela encarnação, que era Allan Kardec. Porque as pessoas não podem ler o livro pelo autor. Tem que ler o livro pelo conteúdo. Se eles souberem que o livro é seu, todo mundo vai ler, sem o interesse de saber, né? Mas quando é pseudônimo, fica mais fácil das pessoas se interessarem pelo texto. Por isso é que ele se colocou o nome de Allan Kardec. Qual é a relação entre o Evangelho e o Espiritismo? Kardec, quando ele codificou, ele teve o auxílio de um espírito chamado Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, que o orientava, né, na correção dos textos. Inclusive tem uma passagem que ele está na casa dele sozinho e um barulho começou a aparecer na parede e ele olhava, o barulho parava. Quando ele voltava ao trabalho, ele estava fazendo uma revisão do Livro dos Espíritos. Quando ele voltava ao trabalho, o barulho continuava. Aí no dia seguinte o Espírito se manifesta na reunião mediúnica e fala para ele: professor, era eu que estava lá. Aí ele pergunta: qual o seu nome? Aí o Espírito fala: para ti chamar-me-ei a verdade. Estarei convosco um quarto de hora, tal. E aí ele fala para Kardec: eu estava chamando a sua atenção porque tinha um erro onde você estava mexendo. Aí Kardec fala assim: mas eu consertei tudo. Falei: não consertou, não, está errado. Vai da linha terceira à linha 30ª que você vai achar o erro. E Kardec foi e achou o erro. Então o espírito, como Kardec tem um espírito de verdade junto dele trabalhando, aquele que foi o propagador do Evangelho, trabalhando junto com a doutrina espírita, a gente só pode ver que esse entrelaçamento foi feito de uma forma programada, né, no mundo espiritual. Tudo isso. Kardec, ele participa no livro Cartas e Crônicas de uma reunião no mundo superior, mundo espiritual superior, onde estão presentes Kardec, ainda desencarnado, ele não havia reencarnado como Kardec, como Rivail. O Espírito de Verdade está presente e um grupo de espíritos que veio de vários lugares. Vieram de Roma, de França, Inglaterra, Portugal. E vem entre esses espíritos que estão chegando, que estavam em desdobramento, estavam vivos, mas em desdobramento, Napoleão Bonaparte. E aí o Espírito de Verdade conversa com Napoleão Bonaparte e fala para ele: cuidado que você tem uma missão grandiosa, mas qualquer descuido seu, você pode botar tudo a perder. Se você deixar o poder subir a cabeça, você vai botar tudo a perder. Orienta ele. A história é linda, depois vocês leem lá. E aí Kardec volta com Napoleão Bonaparte e religa ele ao corpo. E Kardec estava presente junto com o Espírito de Verdade. E Kardec passa a ser o acompanhante de Napoleão Bonaparte. O Espírito queria orientá-lo, até que ele é chamado ao trabalho. Então Kardec reencarna e aí Napoleão põe tudo a perder. E fez o que fez. Então a gente vê o quanto que estiveram próximos o Evangelho e a doutrina espírita. Kardec de um lado e Jesus do outro. Qual é a relação então? Nós sabemos que nós tivemos 3 grandes revelações na história da humanidade. A primeira foi através de Moisés, né? Que foi chamada a primeira aliança que Deus fez com o homem, onde Deus dá a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. A segunda revelação, que foi a segunda aliança, porque a primeira aliança não deu certo, né? Os homens se afastaram de Deus, eles não seguiam as leis de Deus, seguiam as leis de Moisés. Então foi necessário que Deus fizesse uma segunda aliança com o homem através de Jesus, que foi a volta, né? O Cristo voltando com as leis de Deus para nos mostrar como deveríamos segui-las. Por isso é que ele fala: não vim destruir a lei e nem os profetas, mas sim dar o seu cumprimento. Eu vim ensinar a vocês como seguir as leis de Deus. E ele condensa isso tudo numa única lei, que é a lei de amor. Então foi a segunda grande revelação. E a terceira vem através da doutrina espírita. A primeira revelação passou o bastão para a segunda. Moisés preparou o caminho para Jesus. E Jesus não contrariou, ele apenas reformulou o conceito de entendimento das leis de Deus. Jesus prepara o caminho para Kardec. E Kardec não fala nada ao contrário do que está no Evangelho. Ele vem simplesmente trazer a luz do conhecimento. Essa é a relação que nós temos mais forte entre a doutrina espírita e o Evangelho. As 2 alianças que eu já falei. O Espiritismo cristão, segundo André Luiz, é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho redivivo, né, que a gente fala. Nós temos 5 pilares da doutrina espírita: Deus, imortalidade da alma e pluralidade das existências.
Todas elas são demonstradas no Evangelho. Da mesma forma que Jesus fala de um Deus amor, um Deus perdão, um Deus Pai, um Deus que tem a mesma relação com todos, a doutrina espírita vem defender. Só que o conceito que eles trazem para a gente de Deus é um conceito limitado pela nossa falta de conhecimento, né? A primeira questão do Livro dos Espíritos, a pergunta é essa: que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus ou o que é Deus. Ele pergunta que é Deus. É bem abstrato. Ele não sabe se é uma pessoa, se é um ser, se é uma luz, se é uma montanha, se é um totem, né? O que é Deus? Os Espíritos respondem de uma forma simples, dentro daquilo que é a nossa capacidade de compreensão. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o bastante. Se Ele é a inteligência suprema, Ele está no comando de tudo. Se Ele é a causa primária de todas as coisas, tudo deriva dEle. Tudo é obra divina, é obra de Deus. Só isso que a gente precisa entender. Imortalidade da alma. A doutrina espírita prega isso porque, se não existir imortalidade da alma, Deus se torna um ignorante. Porque Ele cria a gente para a gente não dar continuidade a mais nada. Acabou com a morte do corpo, acabou com tudo, não há motivo para se criar, né? É igual eu falei, Deus lança semente na terra para ver o que vai brotar. O agricultor faz isso, ele fica olhando brotar para ver o que vai sair dali. Agora, se você não tem expectativa nenhuma depois da morte do corpo físico, não vai brotar nada. Ele está plantando algo que nunca vai brotar. E Jesus mostrou para a gente a imortalidade da alma quando Ele retorna, né, depois da crucificação. Ele volta e se mostra, aparece na estrada de Emaús, aparece para os discípulos antes de Tomé, aparece para Tomé, né, aparece para Maria de Madalena. Então é uma prova de que a alma sobrevive à morte do corpo, mesmo que seu corpo seja escondido, né, igual o de Jesus foi. Pluralidade das existências, ou seja, reencarnação. Esse é o ponto mais chocante, né, entre a doutrina espírita e as outras religiões. Mas uma frase só para mim define isso. Quando Jesus fala que João Batista é Elias que voltou. Não tem outra forma. João Batista é Elias que voltou e vocês fizeram com ele a mesma coisa que vão fazer comigo. Ainda falou assim: como que voltou? O Elias era um profeta de séculos, tinha morrido há séculos atrás. João Batista era da mesma idade de Jesus. Isso eles falam com uma categoria, com uma propriedade muito grande, né? De uma forma muito fácil. Pluralidade dos mundos habitados. Estava conversando com uma colega outro dia, ela não acredita que há mundos habitados por aí, é só a Terra. Eu falei, poxa, mas Deus criou um universo infinito, criou vários planetas, Ele vai pôr vida só aqui para quê? Qual o objetivo? Aí ela tem a resposta dela lá que eu não quis falar na hora. Mas fica muito claro quando Jesus fala: muitas moradas na casa do meu Pai, né? Eu li um texto onde uma pessoa fala que a casa do Pai é o templo. Isso é muito limitado. É muito limitado. Deus mora no universo. Ele está aqui agora, como está no centro de Umbanda, no mesma hora, como está, Ele é onipresente, está no templo evangélico, como está no hospital, numa escola, numa casa. Ele é onipresente. Então Ele habita todo o universo. E as moradas são locais onde moram pessoas, são os diversos mundos habitados. E cada um numa escala evolutiva, né, que nos proporciona galgarmos degraus, né, nessa escala evolutiva. A gente não vai ficar para sempre na Terra. Vai chegar um momento que a Terra, por ser matéria, vai se transformar. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Vai deixar de ser um planeta habitável, aí sim, para depois, no futuro, a gente não sabe, poder retornar à sua condição de um planeta habitável. Comunicabilidade dos espíritos. Está cheio disso no Evangelho, nos textos bíblicos, né? A gente falou que citou aqui o Apocalipse. Então a comunicabilidade dos espíritos é um fato, porque até mesmo as pessoas que não são espíritas já perceberam que isso acontece. Muita gente fala em comunicabilidade dos espíritos, acha que o espírito aparece a qualquer hora, em qualquer lugar, fala qualquer coisa, e é um processo que tem que ser respeitado. Porque foi através da comunicabilidade dos espíritos que muitas coisas nos textos bíblicos foram escritos. Muita coisa da doutrina espírita foi escrita. Foram através do processo da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos. E como os laços de afetividade não se rompem, nada mais justo do que permitir que aqueles que nos amam se aproximem de nós, para nos auxiliarem. Você não pode colocar uma barreira e falar assim: não, ele está do lado de lá e você está do lado de cá.
Eu constantemente converso com meu pai, eu sinto a presença dele. E esse é um consolo enorme para mim, porque ele faz muita falta na minha vida, né? Então é uma oportunidade. Ele fala comigo, eu converso com ele, eu respondo a ele, né? E isso é uma bênção, isso aí é algo que tira qualquer sofrimento da gente. Então esse fato da comunicabilidade dos espíritos, muitas pessoas associam a questões da Umbanda, levam logo para a Umbanda, né? Eu estava lendo um texto de um reverendo. Ele estava falando sobre espiritismo. Aí ele começou a falar tudo direitinho. Espiritismo acredita na mortalidade da alma, no retorno do corpo, tal e tal. É uma doutrina que surgiu na África. Eu falei, opa, surgiu na África. Aí dali para baixo ele bagunçou tudo. Ele fez uma misturada danada. Com todo respeito à Umbanda, né? Eu faço palestra em casa de Umbanda e tenho o maior carinho por eles. Mas não tem nada a ver. É África e França. São coisas diferentes. Jesus e o Espiritismo. O Consolador prometido por Jesus. Jesus promete um novo Consolador para nós, né? Por isso é que Jesus está bem próximo disso. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O Jesus foi muito consolador, não é porque pegava a gente no colo e fazia a gente dormir, não. As orientações, os ensinamentos dele eram consoladores e são até hoje. Quando eu entendo a mensagem do Cristo e começo a vivenciá-la, isso é um consolo para as minhas dores, né? O conhecimento, muitas das vezes, ele é consolador, mesmo que não seja dentro de uma doutrina religiosa. Mas qualquer conhecimento que você tem te tira da ignorância. E a partir do momento que você não está na ignorância, está na luz do conhecimento, isso é consolador, porque é muito triste você viver na ignorância, né? Você está perdido. Quem vive na ignorância, na escuridão, está perdido, não sabe para onde vai, né? Nem o que vai encontrar pela frente. Nós estamos sabendo por causa disso. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então não é uma pessoa. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Eles não conheciam, não sabiam ainda quem que era. Porque não vê nem o conhece. E Ele vos ensinará tudo e vos fará recordar tudo que eu disse. Jesus está dizendo ali o seguinte: eu não disse tudo para vocês ainda. O Consolador vai completar o que eu não disse. E o que vocês esqueceram que eu disse, Ele vai relembrar. Ele vai trazer novamente à tona para a gente relembrar. Então a gente vê que um está completando o outro, né? A doutrina espírita está completando o Evangelho. E ele diz ainda: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, Espírito de verdade, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, é Jesus quem está falando, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. O que ele está falando é que o que a doutrina espírita vem trazer para nós é reafirmar a verdade. Por isso é que o Espírito de verdade se manifesta várias vezes em o Evangelho segundo o Espiritismo. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Jesus ele vem e separa, né? Quando a gente fala do joio e do trigo, essa separação já está acontecendo, já está sendo feita, né? Então Jesus, ele quando traz a doutrina divina do Evangelho, ele já começa a separar o joio do trigo. A gente sabe que alguns vão continuar e outros não. Outros vão ser colocados em outra situação. Jesus pregou a necessidade... Está pulando sozinho. Jesus pregou a necessidade de nos tornarmos homens de bem através do cumprimento da lei de amor que Ele nos trouxe. Nos tornarmos homens de bem. Aí vem a doutrina espírita, o Espiritismo, e reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza, ou na sua pureza. Isso é a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Uma dessas leis morais é a lei de justiça e caridade. Justiça, amor e caridade.
E isso aqui é um dos princípios da doutrina espírita que mais me chama a atenção: o dar de graça o que de graça recebeste. Não sei se eu já falei para vocês, uma vez meu filho, um colega do meu filho perguntou para ele quanto que eu cobrava por palestra. Meu filho sorriu e falou que nada, né? Não, meu pai não cobra nada. E a gente viaja, eu viajo para fazer palestras, as pessoas perguntam quanto você quer de ajuda. Eu falo, não quero ajuda nenhuma, a ajuda já está vindo, só de eu fazer isso, né? Mas aí eu fiz as contas, desde quando eu comecei a fazer palestra, eu cobrasse R$10 por palestra, tinha que trocar de casa, tinha comprado uma mansão, né? Então isso aqui, esse dai de graça que de graça recebeste, é quando Jesus convida os discípulos a saírem ao trabalho, e de curar os doentes, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, mas dai de graça o que de graça recebeste, não cobra nada. Vocês vão entrar na cidade sem levar um tostão, não leva nada, não precisa levar dinheiro, o trabalho dele não precisa de dinheiro, assim como o nosso, né? O trabalho que a gente faz nas casas espíritas, ninguém ganha, ninguém recebe nada. A casa precisa de dinheiro, né? Tem que pagar a luz, tem que comprar um instrumento, tem que, né? Mas para os frequentadores, para os trabalhadores, né? Presidente, então, tem gente que acha que o presidente de casa espírita ganha salário. Não ganha, não. Ganha trabalho, trabalheira doido. Vocês conhecem a regra de ouro? Conhece? Não, é uma frase de Jesus que eu acho fantástica. Essa regra de ouro é o seguinte, é uma frase que diz: não façais aos outros o que você não gostaria que vos fosse feito. Ela está no livro de Tobias, chamada regra de ouro. Jesus pega essa frase e dá uma mexida nela que dá um conceito totalmente diferente. Ele tira a palavra não, só isso. Então, em vez de ser não faça aos outros o que você não gostaria que vos fosse feito, ela assume seu caráter positivo, ativo. Faça aos outros o que você gostaria que vos fosse feito, porque te tira do comodismo do não fazer. O não fazer é cruzar os braços, fazer é você partir para a ação. Então é muito mais difícil você fazer do que não fazer. Então Jesus muda essa frase num dos seus ensinamentos aos discípulos. Aqui nós temos 3 personalidades. Nós temos lá Jesus, Chico, e aqui quem que é? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso caído aqui. E esses 3 têm uma ligação muito interessante. Chico Xavier esteve muito próximo de Jesus por tudo que ele fez, né? A memória do Chico nunca vai ser apagada, a gente nunca vai esquecer dele por tudo que ele fez. E tem uma história que certa vez o Chico estava doente e ele não pôde ir ao centro naquele dia. O centro estava lotado de gente esperando por ele para receber tratamento, receber carta, etc. E o Chico estava em casa de cama. Então, de repente, a população toda saiu do centro e foi para a casa do Chico para visitar ele. Todos queriam vê-lo, dar um beijo nele, fazer uma prece para ele. Então ele mandou abrir as portas e as pessoas iam entrando. Quem conta essa história é o Adelino da Silveira, um amigo dele. As pessoas iam entrando. E todo mundo que entrava e parava na frente do Chico, o Chico beijava a mão da pessoa. Então foi aquela procissão enorme. Todo mundo passando e o Chico beijava a mão da pessoa. No final ele estava com o lábio machucado, de tanto beijar as mãos das pessoas. Aí o Adelino falou assim: Chico, por que você fez isso? Por que você beijou a mão de todo mundo? Você está com a boca machucada. Ele falou assim: meu irmão, eu beijei a mão de todo mundo porque eu não estava em condições de beijar os pés deles, porque senão eu beijaria os pés. E aí ele pergunta: Adelino, eu estou aqui doente, acamado, por que veio essas pessoas, todas elas vieram aqui atrás de mim? Por quê? Qual o motivo? Aí o Adelino não sabia o que responder. Não queria ferir a humildade do amigo, mas também não queria mentir para ele. Então ele fala assim: Chico, eles vieram aqui porque eles estão com saudade de Jesus. Porque a presença do Chico para aquelas pessoas era a presença do Cristo. Porque a bondade, o amor, a caridade dele, eu acho que vai ser difícil a gente ter outro, no nível que ele fazia, no nível que ele trabalhava. A gente não faz ideia do quanto que o Chico sofreu, assim como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi apedrejado mais de uma vez. Ele foi apedrejado por judeus. Isso aqui é interessante. Teve um apedrejamento que ele foi julgado no lixão lá, de repente ele levantou, foi trabalhar, foi pregar, viajou e foi pregar, incansável, incansável. E ele e o Chico têm uma semelhança nisso. Paulo de Tarso, como eu falei, fez 27 viagens, percorreu 8.000 quilômetros. O Chico trabalhou 75 anos ininterruptos pelo próximo. Não fez nada por si. Paulo de Tarso, mesma coisa. Sabe que Paulo de Tarso trabalhou menos tempo? Pelo próximo. Pregava, incansável. Era o vaso escolhido por Jesus. Por isso aqui Jesus está ali. Jesus fala para Ananias: esse é para mim um vaso escolhido,
quando na estrada de Damasco ele fica cego. Ele já estava sendo preparado para ser o grande apóstolo de Jesus, o grande divulgador do cristianismo. Eu falo que ninguém fez o trabalho que Paulo fez, né? Então são 3 espíritos que têm essa certa ligação por causa dos objetivos a alcançarem. Chico alcançou o objetivo dele e Paulo alcançou o objetivo dele. E eram os objetivos comuns, né, que Jesus queria que fosse alcançado, fosse atingido. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que faz uma ligação muito estreita, né, entre o Evangelho e o Espiritismo. É um livro que tem 27, 28. As pessoas perguntam por que escrever um livro ao invés de estudar a Bíblia, porque o Evangelho veio trazer à luz, né, o Evangelho segundo o Espiritismo veio trazer à luz sobre as dúvidas do Evangelho. E é um livro que foi escrito em 28 capítulos, onde 70% dos ensinamentos foram extraídos do Sermão do Monte. E o resto de outras lições do Cristo. É o 3º livro que foi escrito. É o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Os outros livros não fazem parte do Pentateuco. Tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora suportar. Jesus falava por parábolas, Jesus contava algumas coisas que as pessoas não entendiam. Eu acredito que aquela passagem onde Jesus é tentado pelo demônio é uma parábola, porque é impossível a gente acreditar que um espírito do escol de Jesus fosse tentado por um demônio, levar ele para cima do templo, levar ele para o alto da montanha e fazer as propostas que ele fez. Eu acho que é uma parábola que Jesus estava querendo dizer para nós o seguinte: cuidado que vocês vão ser tentados nas coisas mais básicas e mais necessárias para vocês que gostam, né? É o alimento que falta, é o poder, né? É a falta de fé, porque ele chega lá e fala assim: eu vou te julgar lá embaixo, e você vai pedir para Deus mandar os seus anjos para te salvar, e aí prova a fé. Então, eu acredito que tenha sido uma parábola. Então Jesus falava por parábolas, falava por histórias que às vezes não eram compreendidas, e agora a luz da doutrina espírita está trazendo essa compreensão. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. É a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Vem a complementação do que faltou lá atrás, está chegando agora para nós através do Espírito de verdade. E com muitas parábolas tais ele dirigia palavras segundo o que podiam compreender. Tem um momento em que eles falam: Senhor, por que você fala a eles por parábolas? Eles não estão entendendo nada. Eu falo: não, mas na hora certa eles vão entender, né? Talvez nós estivéssemos lá naquela época e hoje nós estamos aqui entendendo, buscando esse entendimento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, Espírito de verdade. Essa frase tem um simbolismo muito forte, porque a gente normalmente inverte. A gente acha que tem que estudar, conhecer, aprender, né, para depois vivenciar. Ok, só que a gente esquece disso tudo, a gente pensa nisso tudo e esquece de botar em prática. Então a gente tem que amar primeiro, aprender a amar, entender o que é o amor, para depois a gente ter o conhecimento de outras coisas. A essência está no Evangelho. A gente pode até falar dessa forma. A essência está no Evangelho. Viva o Evangelho e aí depois você se instrui. Depois você conhece o resto que a doutrina espírita trouxe. Reforma íntima. Não se sabe quem é o autor dessa frase, né? Talvez tenha surgido no meio espírita, mas Kardec chama de transformação moral. E isso está nos textos bíblicos, está. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. É a reforma íntima. Quando Jesus nos convoca ao progresso de evolução espiritual, Ele está nos convocando à reforma íntima. Porque só se consegue esse progresso através da transformação íntima. Não é a transformação exterior, é a interior. Então isso está contido de alguma forma nos Evangelhos. Tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Foi o que eu falei, a gente está sabendo agora. Aí a responsabilidade aumenta. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Sentimento, pensamento, fala. Tudo que eu falo é aquilo que meu coração está cheio. Eu normalmente não consigo reter meu pensamento. Eu posso me calar, mas o meu pensamento já metralhou.
O meu pensamento já desejou o mal. E é o mais difícil de você controlar, é o pensamento. No labor da doutrina temos... Está acabando, gente. Vocês querem que termine? Ou para aqui, pode acabar. No labor da doutrina, ou seja, trabalhando na doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos dar o testemunho da verdade. Nós não demos o testemunho da verdade quando Jesus veio, porque a gente não lembra, ou a gente não estava lá. Então agora é a hora de você dar o testemunho da verdade, é você confirmar e comprovar a verdade de tudo que está sendo trazido para nós. E no nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade na Terra está em Jesus, está no próprio Cristo. Então hoje a gente tem a oportunidade de confirmar essa verdade que a gente não confirmou quando a gente estava lá ou não estava, né? A gente não sabe. Em seu aspecto religioso, o Espiritismo é o próprio cristianismo, mas apresentado em sua feição clara e simples, para que Jesus seja compreendido na essência de seus ensinamentos de exemplos e exemplos. É o que a gente está falando, vem trazendo de uma forma mais fácil, mais palatável, né? Da gente engolir mais fácil, engolir com pensamento e com sentimento. Devemos estudar a Bíblia à luz da doutrina espírita, tendo a oportunidade de absorver seu conteúdo moral, a fim de contribuir com o nosso adiantamento, além de esclarecer questões antes utilizadas para realizar o controle social da humanidade. Eu acho que acabou. Enfim. Não sei se ficou claro para vocês, não sei se deu para entender qual foi a proposta nossa, mas de qualquer forma o que a gente tenta despertar se doutrina espírita anda junto ao Evangelho, tem que conhecer os dois, senão eu vou andar manco, uma perna não vai funcionar, né? Então eu faço novamente aqui um convite: estudem o Evangelho, leiam, conheçam Jesus na sua profundidade, né? Na essência. Vocês vão descobrir coisas, quem já faz isso, quem já lê, já estuda, sabe do que eu estou falando, vai descobrir coisas que são assim de extrema importância na nossa caminhada evolutiva, de extrema importância. Conceitos que a gente tem entendimento errado, a gente vai descobrir, né, nesses estudos que a gente faz. E isso aí é para o benefício próprio, é para o nosso benefício. Porque não adianta também eu estudar isso tudo, chegar para o Eduardo e ficar buzinando no ouvido dele. Você tem que parar de ir na missa para ir no grupo de estudo da Bíblia, né? Tem que servir para mim. Né? Olha ali lá, Deus falou lá que você está fazendo isso, você não pode não. A gente é mestre para fazer isso. Né? Então, na outra encarnação você vai voltar do mesmo jeito, né? Mas e eu? Como é que eu estou? Qual a minha relação nisso aí? Né? Então a gente tem esse hábito. E às vezes a gente se acha melhor dos outros porque a gente tem o conhecimento. Mas não é bem assim também não, porque se eu não estiver praticando esse conhecimento, eu não sou melhor do que ninguém. Posso ser até pior. Só para encerrar, vou contar um exemplo aqui para vocês. Sábado passado, eu estava muito mal, estava passando muito mal, porque eu tive uma gripe terrível. Eu fui no Bezerra fazer a palestra. E eu fui de ônibus, que a Mia tinha saído com o carro, e no meio da rua, um jovem falou assim: moço, eu vi que ele ia me pedir dinheiro. Eu falei: não posso te atender agora não, que eu estou atrasado. Eu estava atrasado, tinha que pegar o ônibus para chegar. Não, mas não posso, agora não posso te atender. O rapaz me deu uma lição de moral. Ele abriu a Bíblia na cabeça dele lá dentro, começou a citar a passagem da Bíblia, falando que eu estava julgando ele. Quando ele falou assim, aquilo caiu como uma bomba, porque eu estava julgando ele. Aí ele falou assim: você não sabe o que eu vou pedir? Você já está me julgando? Mas isso é bom de acontecer. Isso é bom, porque isso me despertou. Eu fui, parei, ouvi, dei um abraço nele, falei assim: olha, eu não tenho, realmente eu não tinha dinheiro, eu tinha 10 reais para pegar o ônibus. Então a gente às vezes acha que a gente é espírita, que a gente tem condições maiores do que os outros. Não é assim não. Não é assim não. Aí eu vi o quanto que ainda estou atrasado, né? E o conhecimento eu tenho, então não adianta nada. Eu conhecer se eu não pratico, né? Então, gente, muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Eu agradeço demais a casa pelo convite, né? E até uma próxima oportunidade.